Olá pessoal, tudo bem? Então, vamos dar continuidade à nossa aula, né? A gente estava falando sobre um tipo de laço condicional e hoje eu quero falar sobre um outro tipo de laço. Na verdade, eu quero falar sobre dois, tá? E um deles é o laço for. Então, deixa eu criar um exemplo bem rápido aqui. Então, a gente vai colocar aqui for, depois eu explico cada passo, tá? E é uma variável qualquer, tá? Depois a gente, ela não precisa chamar i, ela pode chamar qualquer nome que vocês queiram colocar. Então, i in, vamos pôr 1 a 10. Eu estou criando então uma sequência de 1 a 10 e eu vou imprimir i, né? Pura e simplesmente. Vamos rodar. Opa, tá aqui. Deixa eu anotar. Pronto. Tá aqui, né? Então, rodei, ó. Tenho que rodar o comando inteiro aqui, desde o início da chave até o final. E aqui, pura e simplesmente, eu estou imprimindo o valor dessa variável i, que é uma sequência que eu acabei de criar, né? Poderia ser qualquer, coloquei i, mas poderia ser j, k, qualquer letra que vocês escolhessem, né? A função for, ela, na verdade, ela é bem versátil. Então, eu fiz essa sequência, tá? E, em geral, vai ser algo de um em um, né? Se eu passo, mas ele não necessariamente precisa ser algo de um em um. Então, eu posso, por exemplo, aqui, criar uma sequência nova e imprimir. Deixa eu mostrar para vocês. Vamos supor que eu tivesse um problema que eu precisasse de uma sequência que fosse, sei lá, de 0. Então, vou colocar aqui from, só colocar ela completa, tá? Pra gente lembrar. From 0 to 20, né? By 2, tá? Vou dar o print aqui só pra gente usar essa mesma função. Opa! Tá aqui, imprimir. Então, ele imprimiu aqui 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, tá? Até 20. E eu poderia ter isso aqui também indo de menos 10, vou colocar até 10, tá? Pronto, ó. Então, menos 10, menos 8, menos 6, menos 4, menos 2, 0, até 10, tá? E, bom, e poderia ser um número decimal também, né? Então, eu vou colocar de meio em meio só para vocês virem como é que é. Então, vamos colocar uns números menores. Vamos colocar de menos 5,5 até 5,5 by meio, tá? Pronto. Então, ele tá indo aqui. Ixi, ainda foi bastante número, né, gente? Mas tá aqui, ele começou em menos 5,5, tá? Aqui foi o que eu rodei, tá? Começa em menos 5,5, menos 5, menos 4,5, menos 4. E ele tá fazendo o que eu mandei ele fazer com esses números, tá? Nesse caso, como eu tô dando só um exemplo, eu mandei pura e simplesmente imprimir. Mas talvez vocês precisassem salvar isso em um vetor. Talvez vocês precisem colocar isso em um arquivo, imprimir de outras maneiras, enfim. Tem várias coisas que vocês podem fazer com esse tipo de sequência, né? E com esse loop for. E uma outra coisa que eu vou mostrar mais pra frente, que esse loop for faz também, é ele pode ler uma sequência
de arquivos, tá? Mas aí, vou falar isso acho que em uma ou duas aulas, tá? Bom, então, o for, ele é um loop bem poderoso, e aqui eu poderia calcular coisas, né? Deixa eu fazer um outro exemplo, né? Vamos colocar um vetor aqui, que seja, sei lá, vamos colocar alguns números, 5, 7, 3, 2, 1, 8, 3, 2, 0. Então, tem um vetor aqui, e eu poderia falar assim, olha, for, vou colocar até outra letra aqui para não ficar igual, k, tá? K, in. E aí eu vou começar da posição 1 até o tamanho do vetor, por exemplo. Então, vocês lembram dessa função? Aqui é o tamanho do vetor. Aí eu vou abrir aqui as chaves e vou dizer, faça alguma coisa, tá? Então, vamos fazer alguma coisa com esse vetor. Então, vamos colocar aqui, né? Vamos colocar, então, print. Primeira coisa, vamos colocar print VI. Print o valor de V na posição I, tá? Só para vocês virem aqui o que vai acontecer. Então, deixa eu primeiro rodar aqui o vetor. Eu tenho um vetor V. Deixa eu limpar essas variáveis aqui, peraí. Eu tenho um vetor V que tem aqui 5, 7, 3, 2, 1, 8, 3 e 0. E eu vou rodar esse comando simples. Bom, se eu chamei a variável de k, eu tenho que colocar print v na posição k, né? Por isso que ele deu esse erro aqui embaixo. Ok, então aqui ele só está imprimindo então os valores de v. Então, v na posição 1, que é 5, v na posição 2, que é 7, até v na última posição, que é 0, tá? Então, essa é uma maneira que vocês podem utilizar o for. Mas tem várias outras, né? Vocês podem fazer cálculos aqui dentro, ele é a mesma coisa que o if, né? No if também vocês poderiam fazer cálculos lá dentro, aqui também. Então, vamos fazer um cálculo aqui para a gente ter isso como exemplo. Vamos colocar aqui, vou colocar aqui para baixo. Então, vamos criar aqui um vetor. Então, estou criando um vetor aqui do tamanho, né? Do mesmo tamanho de V, tá? Criar esse vetor Z, tá? Por enquanto, olha, como eu estou criando um vetor, ele é um objeto lógico, tá? Falso, 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 porque por enquanto ele não tem nada, tá? E aí agora eu vou fazer aqui um comando que eu vou atribuir valores a cada posição desse vetor Z, tá? Então, ele vai ser, digamos, K. Aqui, né, de novo, então, estou usando a variável K, vezes V na posição K. Vamos rodar isso aqui e vamos ver o que acontece. Pronto. Então, vamos ver se deu certo. Então, vamos com calma aqui, né? Vou imprimir Primeiro eu vou imprimir o V. Aqui é só um exemplo, viu, gente? Então, vou imprimir o V e vou imprimir o Z, tá? E vamos ver o que a gente fez aqui. Vamos passo a passo. Eu criei um vetor cujo tamanho é o mesmo tamanho de V, tá? Usei, então, a função tamanho, né, o comprimento aqui duas vezes, né, aqui e no for. Eu poderia ter simplesmente colocado 9 aqui, mas eu já sei que o tamanho de V é 9, né? Mas vamos aproveitar o R
e vamos fazer a coisa de maneira mais automática, né? Então, já que existe a função, a gente não corre o risco de errar o tamanho do vetor que a gente tem que criar. E aí, eu utilizei uma variável aqui que eu chamei de K, é uma sequência que vai de 1 até o tamanho de V, ou seja, de 1 a 9, tá? O tamanho de V é 9, tá? Ele tem 9 posições. E aí eu estou criando um vetor novo, que vai ser o valor de K vezes o valor de V na posição K. Então, vamos lá. O valor de K na primeira posição, o valor de K na primeira rodada é 1. 1 vezes V na posição 1. 1 vezes 5, 5. Na segunda posição, na segunda vez que ele passar por esse loop, porque o que vai acontecer é que ele vai ficar repetindo isso várias vezes até o tamanho de V, ou seja, ele vai passar pela primeira vez. Passou pela primeira vez, K vale 1, V na posição K vale 5. Passou pela segunda vez, K vale 2 e V na posição K vale 7. Então, aqui ficou 2 vezes 7, 14. Passou na posição, quando K é igual a 3. K vale 3, V na posição K vale 3. 3 vezes 3, 9. Na posição 4, K vale 4. K vale 4. E V na posição K, aqui é a quarta posição, vale 2. Então, vai ficar 4 vezes 2, 8, tá? E assim por diante, tá? Depois vocês podem fazer, verificar passo a passo, tá? Mas deu para entender, então, assim, o que isso faz? Então, o for... O for é um loop que na verdade, ele vai fazendo as coisas de maneira a incrementar o valor da variável K. Então, ele vai ficar repetindo esse laço várias vezes, tá? É isso que o for vai fazer. Tá? Então, eu acho que do for o que eu queria falar era isso. Eu queria falar um pouquinho agora de um outro tipo de laço que é o while. While quer dizer enquanto. Então, eu posso colocar enquanto i menor do que 10, por exemplo, para eu fazer a mesma coisa que eu fiz naquele primeiro exemplo que eu mostrei lá atrás. Eu vou imprimir números de 1 a 10, tá? Então, eu digo enquanto i menor do que 10, print i, e aí eu tenho que incrementar aqui o valor de i igual a i mais 1. Então, vamos lá, o que isso está fazendo? Eu estou dizendo, primeiro eu tenho que dar um valor para i, vamos dar i igual a 1, tá? Eu digo i igual a 1, beleza, i igual a 1, perfeito. Aí, enquanto essa variável i for menor do que 10, imprima i. E faça i é igual a i mais 1. Ou seja, no final desse comando, o i vai valer 2, tá? E aí, ele vai repetir esse laço. Só que aí o i vale 2, tá? Então, vamos rodar isso aqui. Rodando, a gente tem a impressão 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, até 9, tá? Então, é um laço também, ele vai repetir tudo o que está sendo falado aqui dentro desse laço, enquanto i menor do que 10. Vai chegar na 9ª vez, o i vai valer 9 mais 1, 10, aí ele vai
passar aqui no while de novo e vai verificar se essa condição é verdadeira ou falsa. Aí, como i vale 10, essa condição vai ser falsa. Então, ele parou, ele sai do loop, não imprime mais nada, tá? Então, esses são os dois loops que eu queria mostrar hoje. Só aproveitando que a aula já não está tão longa, essa aqui, eu queria mostrar uma coisa que apareceu nos exercícios, uma função que apareceu nos exercícios e que é bem interessante, tá? Então, eu vou aproveitar esse vetor v que a gente tem aqui e eu vou mostrar, por exemplo, que eu poderia ter usado, né, maxv, né? Maxv vai achar o valor máximo do vetor v. Mas teve uma outra função que apareceu em um dos exercícios, uma pessoa mostrou, e que é uma função bem útil. Eu uso de vez em quando também, que é essa whichmax. O que essa whichmax me dá é a posição do vetor v que tem o máximo valor, tá? Então, o vetor v aqui, o máximo valor é 8, tá? E ele tá na 6ª posição. E aí, eu poderia selecionar no vetor z, que é outra coisa, o valor para o qual o v é máximo, tá? Então, ele vai vir aqui no vetor z e selecionar a 6ª posição. 6ª posição no vetor v, no vetor z, vale 48. Tudo bem? E da mesma forma, né, a gente tem aqui o máximo e a gente tem também o mínimo, né? Então, posso usar aqui a função mínimo, né? Achar o mínimo do v. O valor mínimo do v é 0. Achar a posição para o qual o vetor v é mínimo, que é a 9ª posição. E selecionar em outro vetor, que pode ser um vetor caractere ou pode ser um vetor numérico, selecionar nesse outro vetor qual é o valor desse outro vetor quando o vetor v é mínimo, por exemplo, tá? Que nesse caso aqui seria 0 também, porque a posição é a 9ª posição. Tudo bem, gente? Então, essa é uma função interessante, eu achei legal dar uma comentada sobre ela, porque ela é uma função também bastante útil, tá? Então, eu vou fazer mais pra frente, a gente vai fazer mais exemplos com... While a gente não vai usar muito, tá? Mas nós vamos fazer mais exemplos com for, e aos poucos isso vai ficando mais claro na cabeça de vocês, tá? Mas só resumindo aqui, né? Ele é simplesmente um laço que vai se repetir de acordo com a sequência que eu determino para ele aqui no statement aqui, né? Então, aqui dentro eu estou colocando uma sequência para ele e ele vai fazer alguma coisa seguindo essa sequência passo a passo. Então, tudo que está dentro do colchete vai se repetir modificando o número da sequência, tá? Então, gente, acho que por hoje é isso. Vamos parar por aqui e até a próxima. Tchau, tchau.